primeira vez que eu venho aqui. E trouxe algumas coisas que eu tenho tratado em vários lugares diferentes. Essa discussão sobre as mudanças do mundo do trabalho e o impacto delas na saúde dos trabalhadores tem sido bastante recorrente, porque a gente tem assistido cada vez mais uma incidência grande de transtornos mentais e de Lerdort, né? São as duas incidências maiores, né? E a ideia é tentar um pouco entender qual relação isso, a Edvânia vai pegar mais a questão da saúde, mas qual a relação desses processos que atingem a saúde com os processos de reorganização do trabalho e os processos mais amplos dos quais a reorganização do trabalho faz parte, como o neoliberalismo, né? Não dá para entender restauração produtiva sem inserir restauração produtiva no marco do neoliberalismo. E uma coisa que eu acho que também é bastante interessante dessa discussão é que, num primeiro momento, quando a gente fala de restauração produtiva, houve, por parte de alguns autores, não de todos, houve também um grupo de autores críticos nesse tema, a ideia de que as formas de organização do trabalho e da produção que ganham força a partir dos anos 80, elas, na verdade, colocariam os trabalhadores numa situação melhor, né? Muitos defenderam de que agora, enfim, a gente teria o resgate da criatividade no trabalho, de que as novas tecnologias proporcionariam mais tempo livre, enfim. E, na verdade, o que aconteceu foi algo completamente diferente disso, né? O oposto disso. E vale a pena a gente tentar entender por quê, até porque esses discursos ainda continuam muito fortes, né? De que há algo bom no mundo do trabalho acontecendo, de que as pessoas estão sendo mais valorizadas, e, enfim, na prática as coisas não são bem assim, exceto para grupos muito pequenos de trabalhadores, ou seja, a exceção, né? E não a regra. A regra tem sido degradação do trabalho e adoecimento. Bom, daí eu separei aí a apresentação nesses 3 tópicos, vou, se der conta, senão a gente deixa para as perguntas o que não der conta. Falar um pouco sobre neoliberalismo e restauração produtiva, discutir um pouco o que a gente está chamando de precarização do trabalho e as dimensões disso, até porque a palavra precarização ela está meio banalizada, né? Todo mundo fala em precarização e fica uma coisa meio sem saber exatamente do que está falando. E tentar fazer uma ponte com a fala da Edvânia, apesar de a gente não ter conversado, mas eu conheço a produção da Edvânia, enfim, falar um pouco desse mal-estar e adoecimento no mundo do trabalho, e aí depois ela dá seguimento na mesa. Bem, vou fazer um resgate rápido, só bem superficial, a título de localizar as coisas no espaço e no tempo. Só para isso, né? A gente não vai ter como se debruçar sobre essas questões. A ideia é demonstrar como os processos são interligados, né? E a repercussão deles é global. A gente tem um período aí dos anos 70 aos anos 80, essas 2 décadas que eu estou denominando como uma fase de transição, onde se fortalecem os governos de perfil neoliberal. No período anterior, há um predomínio do que a gente chamava de keynesianismo, né? Uma forma de organizar a economia capitalista que tem a ver com aquele contexto, né? Que não é algo que pode ser colocado em qualquer momento histórico, mas tem a ver com um momento particular da história em que há uma presença maior do Estado, há uma pressão muito grande dos movimentos sociais, a existência de um bloco soviético que conta, sim, aí, muito fortemente nessa relação de forças que está colocada aí, e que faz com que hajam várias conquistas no campo social, né? O período anterior é um período em que se institui, em alguns países, uma coisa chamada estado de bem-estar social. E a lógica que move esse período é a lógica da pressão pela universalização de direitos, né? O que vai acontecer a partir dos anos 70 e 80 é o inverso, né? E a expressão maior disso são 2 governos, o da Margaret Thatcher e o do Reagan. No final dos anos 70, a Thatcher, e ali no início da década seguinte,
o governo do Reagan. E um detalhe que eu acho interessante afirmar, que é que já na década de 70 a China está fazendo a sua transição para a economia de mercado, né? Porque as pessoas demoraram a perceber isso, né? E por muito tempo continuavam falando de uma suposta China comunista, né? E na verdade ela está no processo de abertura já aí nesse período, e o muro já, que simbolicamente cai no final da década de 80, ele já está se esfacelando, né? O bloco soviético, porque tem a ver com uma crise econômica muito forte que acontece na década de 70, mais uma dessas crises do capitalismo, que vai pôr em xeque o modelo de organização da economia, da sociedade como um todo. Daí emerge com força o que a gente chama de neoliberalismo. Neoliberalismo não é uma coisa dos anos 70, dos anos 80, é anterior, ou seja, há um conjunto de correntes que se enquadram aí dentro do que a gente chama neoliberalismo, mas ganha força a partir da década de 70, com a crise da década de 70, né, que atinge inclusive o bloco soviético, que se esfracela aí nesse contexto. A essência, o sentido dessas medidas que passam a fazer parte da vida da gente cada vez mais, está fundada na ampliação da exploração do trabalho, né? Se a gente pudesse, sei lá, escolher um desses tópicos aí, para dizer que ele é a essência do neoliberalismo, é possível dizer que, afirmar que a essência do neoliberalismo é aumentar, ampliar os mecanismos de exploração do trabalho, né? Recuperar o poder de lucratividade, o poder político e econômico das classes dominantes, né? E fazê-lo por meio da intensificação da exploração do trabalho. Há, como parte desse processo, um desmonte do sentido de coletividade que existia antes, né? Em todos os sentidos, desde o ponto de vista da organização sindical o ponto de vista da ideia de universalização de direitos sociais, né? A gente transita fortemente a partir daí da noção de direitos sociais para a noção de direito do consumidor, né? O tempo todo isso está muito colocado, quase que as pessoas não percebem, mas como substituição, né? Não é mais o meu direito enquanto sujeito coletivo, mas o meu direito enquanto indivíduo que está posto aí. E a gente sabe muito bem que consumidor não são todos, e mesmo nesse campo dos que são, isso é algo bastante fragmentado, mas que tem a ver com a ideologia neoliberal, né? E a China e outros países da periferia do sistema passam a operar como um padrão de rebaixamento de direitos sociais e do trabalho, né? Contribui muito fortemente para isso o desmoronamento do bloco soviético como um todo, não só a China, porque se abre um enorme mercado consumidor e um espaço onde essas empresas vão se instalar e vão operar numa situação em que a proteção ao trabalho, contraditoriamente, praticamente não existe do ponto de vista de regulamentação. Então, há uma ida das empresas, das grandes corporações para a periferia do sistema e para esses países do antigo bloco soviético, a exemplo da China, com muita força, né? O que a gente vive nesse período é uma reação, portanto, do capital à sua própria crise, que são cíclicas, né? Acontecem o tempo todo, né? E um restabelecimento, ou pelo menos uma tentativa forte de restabelecimento do poder de classe. Bom, o que é esse Estado neoliberal? Eu estou frisando algumas coisas aqui, porque tem algumas coisas que a gente vai conviver com elas no cotidiano e eu acho legal estabelecer as ligações, né? Ele está todo organizado para garantir a mobilidade do capital no mundo inteiro. Acho que é legal resgatar isso, porque ficou muito forte nos anos 80, com a ideia de globalização, a coisa de que o Estado ia acabar, de que, né, não tinha mais Estado. Na verdade, a gente não está falando do fim da estrutura do Estado, porque ele é necessário para que o capitalismo funcione, então ele se mantém. O que muda é o perfil dele, ou seja, a maneira como ele vai atuar nas relações socioeconômicas, políticas, etc. Então, o Estado continua existindo, mas um Estado que vai estar a serviço de uma nova ordem, né? Uma ordem que vai estar pautada pela ideia de segurança jurídica. Quando a gente discutiu a coisa da reforma trabalhista, se vocês acompanharam, essa expressão aparecia o tempo todo, né? De que a reforma era necessária para garantir a segurança jurídica, né? Porque sem a reforma, como ficava a segurança jurídica, né? E a segurança jurídica
é a capacidade de que essas empresas possam atuar no mundo inteiro, as grandes corporações, sem correr o risco de serem processadas depois e de perderem dinheiro a partir de legislações que enrijeçam, entre aspas, as possibilidades delas flexibilizarem tudo, né? A produção, o trabalho, enfim, diminuir as regras para dar garantia, segurança jurídica às empresas. Né? Parece um negócio neutro, né? A segurança jurídica, mas ela tem um endereço, né? Não é a nossa segurança jurídica, é a segurança jurídica das corporações. Aliás, a nossa está sendo desmontada, né? Totalmente. Então, enfim, a ideia de uma mobilidade do capital no mundo, né, mediada por uma competição internacional cada vez mais forte, portanto, com uma intensificação do processo de inovação tecnológica, né, esse processo do neoliberalismo, de uma intensificação da mundialização da economia acontece em meio à disseminação da microeletrônica, né? Então, isso facilita enormemente essa economia acompanhada em tempo real, né? O processo de negociação de ações pelo mundo inteiro, a migração de empresas para o mundo inteiro, o controle de estoque no mundo inteiro, enfim, tudo, né? Então, há uma base tecnológica importante aí, né? Algumas estruturas de coordenação internacional também se fortalecem, como o G8, G20, e outros órgãos internacionais, enfim, né, nesse contexto que o Estado neoliberal se concretiza. E ele vai se expressar, essa frase, a nova razão do mundo, ela é de um livro de dois autores, que é o Christian Laval e o Pierre Dardot. Né? Eles têm um livro muito, muito bom, eu gostei muito quando li, que eles fazem um resgate da trajetória de constituição do pensamento neoliberal, as suas diferentes correntes, na primeira parte do livro, e na segunda parte eles vão discutindo como esse Estado neoliberal opera, constituindo um determinado sujeito, né? Esse sujeito neoliberal, quem é ele, né? Ou seja, como que ele opera no campo da subjetividade também. Eles vão lá traçar as dimensões dessa nova racionalidade do mundo, né, que está presente na esfera política, com essas forças neoliberais chegando ao poder em tudo que é lugar e ganhando força, né, do ponto de vista econômico, com a expansão do capitalismo financeiro e cada vez, né, a intensificação do processo de globalização, de mundialização do capitalismo, do ponto de vista social, com algo que é muito importante para nós, com os processos de individualização estão muito presentes, as rupturas desses laços coletivos e a ampliação da desigualdade social. O tempo precisa, né, senão eu vou me perder. Tá tudo bem aí? Tá. E o impacto na subjetividade, ou seja, a construção de um novo sujeito, né, esse sujeito que tem uma nova forma de subjetivação comum. É muito interessante porque é sutil a coisa, né? Você liga a televisão e vê o Banco Santander dizendo que não importa o que aconteceu com você, se você puxar o seu tapete, se você saiu do emprego porque quis, mas agora você tem uma maquininha, né? Você virou um empreendedor, né? E você tem uma maquininha em que você vai empreender agora, né? Essa coisa é muito forte, né? Aparece ali sutilmente na propaganda, aparece nas disciplinas do ensino médio, começam a discutir empreendedorismo, né? Nas disciplinas na universidade, em tudo que é lugar, né? Nas matérias de revista, tudo, né? E é como que vai se construindo uma determinada ideário que sustenta as políticas neoliberais e que as pessoas não, na maioria das vezes, não conseguem perceber como ela está ali ancorando as medidas concretas do dia a dia, né? E, obviamente, que é um mundo em que aumenta a instabilidade social, né? Porque há um processo crescente de desindustrialização. Ali tem um asteriscozinho no slide, porque eu queria explicar um pouco essa coisa da desindustrialização, para não passar a ideia de que eu estou defendendo a tese de que não há centralidade da produção no mundo atual, ou seja, que na verdade há um processo de migração da indústria para várias áreas do mundo que antes não tinham como atividade principal a indústria, e há uma mudança na esfera produtiva, né? Ela vai cada vez mais se articular com a esfera de serviços, com os processos todos vão estar cada vez mais articulados. Então, o que antes era muito separadinho, né? O que é logística e o que é a produção na linha de produção, agora está articulado de uma maneira impressionante, porque a logística entrega na linha de produção o produto, né? Então,
Enfim, há uma mudança no perfil e, obviamente, com essa mudança, esse processo chamado aí de industrialização, baseado numa série de alterações nas relações de trabalho que a gente já vai ver mais para frente. Vou pular algumas coisas aqui porque a gente vai ver mais adiante e para ir agilizando aqui para ir para a segunda parte. Então, daí é parte desse processo de globalização, neoliberalismo, reestruturação produtiva, o que a gente está chamando de precarização do trabalho e as suas dimensões. Eu queria dizer para vocês que um elemento chave dessa questão é o tempo. Por quê? Porque tem a ver com, e por isso a questão do adoecimento, a gente só consegue entender os processos profundos de adoecimento que estão acontecendo na sociedade se a gente entende que é chave para o capital eliminar tempo morto. Né? E eu trago sempre que eu tenho falado essa frase do eu acho que não é mais, vice-presidente de manufatura da General Motors, porque as pessoas não têm noção do que é o tempo, do ponto de vista do capitalismo. Né? E a frase é bastante exemplar nesse sentido. Ele vai abrir aspas para ele. Né? Ele vai dizer, graças à tecnologia e ao processo de melhorias contínuas, podemos ganhar 1 segundo a mais, 2 segundos a mais no ciclo de cada veículo. Para se ter uma ideia da importância disso, em Gravataí, quando eles têm uma planta produtiva, que tem capacidade para 360 mil unidades por ano, dada da época em que ele falou isso, né? Ganhar 1 segundo só nas operações de gargalo da produção significa 7 mil carros a mais por ano. Tá? Então, assim, quando a gente está falando de 1 segundo, né, dá a impressão que não é nada, né? Não é absolutamente nada, mas é muito, né? E os processos dentro dos locais de trabalho, eles o tempo todo tentam diminuir segundos, o que repercute para o trabalho inteiro, para todo mundo, né? Esse é um dos mecanismos, né? Ajustar constantemente os ciclos de produção, com esse objetivo, eliminar tempo morto. Ninguém pode ficar sem 1 segundo a mais, 2 segundos dentro do local de trabalho, sem que esteja trabalhando, sem que esteja produzindo, sem que esteja gerando lucro, gerando mais-valia. Né? Enfim, daí a potencialização de duas coisas importantes, né? O aumento da produtividade do trabalho, ou seja, a gente produz mais do que antes, né? Muito mais do que antes, ou seja, o tempo necessário para se produzir uma mercadoria ou para se realizar determinada atividade é muito menor do que o que a gente tinha antes. Isso tem a ver com reorganização do trabalho, com os processos de inserção tecnológica e também, obviamente, com o aprendizado do trabalhador, na medida que ele aprende, ele faz mais rápido as coisas, né? E o processo de intensidade do trabalho, que tem a ver com um maior dispêndio de trabalho em mesmo espaço de tempo. É muito perceptível isso, acho que em cada um de nós, que é aquela sensação de esgotamento no final do dia. E muitas vezes o esgotamento mental, né? Não é você chega em casa e diz assim, hoje eu vou ver novela. Eu não aguento mais pensar. Pior que seja novela, você liga, né? E diz assim, hoje é isso, né? O que resta para o dia, porque eu não estou aguentando mais. Então esse processo de intensificação do trabalho, ele vai se dar tanto física como mentalmente, né? E as sensações a gente pode, cada um aqui, descrever elas, porque eu tenho certeza que não vai ser difícil achar exemplos aqui em relação ao aumento de produtividade e intensidade do trabalho. O que acontece aí é de que esse é um processo que pega a cadeia dos trabalhadores produtiva como um todo e o conjunto da classe trabalhadora. Né? A precarização do trabalho, na verdade, é a unidade do diverso. Ela vai estar desde a oficina mais com condições ambientais, físicas mais precárias, a empresa tecnologizada com a última tecnologia de ponta. Né? Claro que ela se manifesta de forma diferente para os trabalhadores, ela tem consequências distintas, etc., mas ela vai estar presente em toda a classe trabalhadora. Né? O que a gente está chamando de precarização do trabalho, na verdade, é um salto de qualidade nos processos de exploração. E esse salto de qualidade se efetiva a partir dos anos 80 e vem se aprofundando em novos ciclos. É muito nítido perceber que a partir de 2008, com a crise econômica de 2008, um novo ciclo de aprofundamento dos processos de
exploração do trabalho se ampliaram e que a gente está no meio de um novo ciclo de aprofundamento das formas de exploração do trabalho. Isso vai se expressar, essa ideia de economia de eliminar tempo morto, nos contratos precários e flexíveis, que a gente já vai ver rapidamente, está no tempo ainda. E a ideia de aproveitar-se ao máximo todas as jornadas de... Ah, tá bom, que bom, fico menos ansiosa. Eu detesto romper com o tempo e bagunçar a mesa toda, né? Não é legal isso. Bom, aproveitar o máximo a jornada de trabalho, né? Jornadas flexíveis, né? Padronizar procedimentos, a ideia de processos de melhorias contínuas, que vocês já devem ter contato com isso, porque isso não é algo só da esfera da produção, né? E da iniciativa privada, ou seja, a ideia de que eliminar o erro, né? Tinha uma circular da Volkswagen, do RH da Volkswagen, há um tempo atrás, que eu tenho em casa ela, porque tem a ver com a época da minha pesquisa de mestrado, em que o chefe de RH dizia assim: errar não é humano, pense nisso. É o cúmulo, né? É o máximo da desvalorização. É o cúmulo, né? De que as pessoas incorporaram na cultura de que errar é humano, que a gente precisa acabar com isso, que precisa inverter essa ideia, né? De que acertar é humano, enfim, errar não é humano. Enfim, não precisa nem explicar muito o absurdo que é isso, né? A ideia de multifuncionalidade e polivalência, ou seja, poder exercer várias funções e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Diminuição de níveis hierárquicos, porque os próprios trabalhadores, a partir dos mecanismos que foram criados, acabam sendo chefes deles próprios, né? Então está todo mundo trabalhando com meta, com indicadores, né? A gente vinha no carro comentando os indicadores da academia, né? E a produtividade. Então a pressão não precisa vir de cima para baixo, o próprio teu colega te cobra, porque que você não produziu X artigos que fizeram baixar a nota do programa, né? Ou coisa do estilo, né? Pagamento por produção, a ideia de trabalho em equipe, que na verdade não tem nada a ver com a nossa ideia de equipe, mas tem a ver com compensar deficiências, né? Possíveis deficiências dos trabalhadores e, portanto, ser mais produtivo. E o rompimento das fronteiras que já eram frágeis entre trabalho e tempo livre, né? E isso aí é uma coisa que cada vez mais foi para o espaço. Daí as várias discussões que vocês podem encontrar em vários livros sobre isso, né? Eu trouxe alguns. Um do meu eterno orientador, né? Que é o Ricardo, né? O Ricardo Antunes, os sentidos do trabalho, onde ele vai discutir a questão das mutações no trabalho, né? Ele está discutindo isso nos anos 90, né? E vocês vão ver que é isso aí, né? Trabalho parcial, terceirizado, autônomo, informal, temporário, né? A gente está convivendo cada vez mais com as diferentes formas de efetivação do trabalho. Eu trago aqui o elemento da reforma trabalhista logo na sequência, porque ela aprofunda esses mecanismos que já vem em curso há algum tempo, né? A terceirização, ela tinha uma regulação no passado que era a súmula 331 do TST, né? Ali se dizia, só pode terceirizar, se indicava, né? Só pode se terceirizar a atividade meio, não a atividade fim, né? Com a mudança que aconteceu com a lei agora em 2017, pode tudo, né? É possível terceirizar qualquer coisa, né? Terceirizar, quarteirizar, quinteirizar, etc, né? Trabalho temporário, que também já existia na legislação anterior, mas que é aprofundado. Parcial também já existia, né? Já estava. A gente vem num processo de reforma trabalhista ao longo das últimas décadas, mas que a reforma trabalhista, essa que acontece agora em 2017, escancara de vez, né? Ela institui, além de aprofundar essas formas de contratação, ela institui uma coisa que chama trabalho intermitente, que é uma loucura completa, né? Não vai dar tempo da gente, talvez nas perguntas a gente discuta mais isso. E a ideia de um trabalho autônomo, que é também um absurdo, porque o cara pode ser autônomo de um único empregador, né? E com jornada, regularidade no trabalho, no serviço que ele presta, enfim, o que antes era caracterizado como vínculo, né? E que agora... E a ideia de teletrabalho, que também eu acho que para nós que somos da área de pesquisa do trabalho e saúde,
vale a pena dar uma atenção especial porque é a fonte, uma das fontes importantes de adoecimento, né? Todas são, né? E uma outra dimensão que é uma dimensão subjetiva da precarização do trabalho, né? A Danielle Lignac, que é uma socióloga francesa, ela vai definir precariedade subjetiva dessa forma, dizendo que é o sentimento de não ter a quem recorrer, né? Então, abre aspas para ela, né? É o sentimento de isolamento e abandono, de não estar jamais protegido de uma perda súbita do emprego, né? Essa sensação de insegurança muito forte que perpassa a nossa vida em sociedade, né? E ela vai dizer que essa precariedade subjetiva se ancora em pelo menos dois elementos. Um, a degradação das respostas coletivas, a gente já vai ver por quê, né? As agressões do trabalho e a pretensão que as empresas têm cada vez mais de mobilizar a subjetividade dos trabalhadores a seu serviço, né? O trabalhador tem que estar, ele precisa ser envolvido, e esse envolvimento dele é fundamental para a forma de organização do trabalho que está presente hoje em dia, porque ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa assumir que a concorrência da empresa é dele também, né? A ideia de vestir a camisa, né? Em outras palavras. Portanto, né? Precarização é um fenômeno que atinge o conjunto da classe que vive do trabalho e é uma base desestabilizadora que empurra todo mundo a provar o tempo todo as suas capacidades, né? O tempo todo a gente está provando que consegue, né? Que está ali, que, enfim, que é possível, que é capaz, que tem habilidade para, né? A gente está o tempo todo num ambiente de extrema competição e concorrência. Daí alguns elementos. Complemento, parece que nunca está bom. Nunca está bom, sim, né? Até porque se a meta é a qualidade total, né? O erro zero, né? Enfim, nunca está bom. Alguns elementos sobre a questão do mal-estar e adoecimento no trabalho, já para passar para, já me organizando para passar para a Edivânia, né? O que é interessante é que ao mesmo tempo que alguns diziam que tudo estava melhorando, né? Tem alguns autores da sociologia do trabalho, Ricardo é parte dessa tradição, né? Que vão dizer não é verdade, né? Não é isso, né? E há um outro segmento ligado à área da saúde que vai ver isso na clínica, né? O Deju é um deles, né? Que vai estar percebendo o mal-estar, né? As pessoas chegando cada vez piores, cada vez mais desestabilizadas, cada vez mais adoecidas, né? Vai dizer que neoliberalismo, o Christophe Deju, né? Vai dizer que o neoliberalismo ele cria uma ilusão, né? De que o trabalho se realiza na individualidade, né? Mas é uma ilusão, né? O trabalho só se faz no coletivo, né? O trabalho pressupõe o coletivo, né? E essa ilusão, ela está ligada a uma realidade que é que quando você individualiza, você institui mecanismos de controle mais eficientes sobre esses indivíduos, né? E, portanto, coloca eles frente a uma situação de vulnerabilidade maior, né? Então, eles estão mais submetidos ao controle. Ele vai usar essa frase que eu acho que é muito forte, ele vai dizer, quando ele está discutindo neoliberalismo, ele vai dizer, o capitalismo faz prosperar o medo, né? E é esse medo que a gente vê o tempo todo entre os trabalhadores, né? Um medo que está fundado na perspectiva dele, no mal-estar, que está ligado à degradação do modelo de civilidade, do modelo de civilização, da possibilidade do viver junto. Por isso ele acentua muito a ideia de uma solidão dos trabalhadores. As pessoas estão juntas, mas estão sós, cada um na sua baia, né, como falam, né? Lá no local de trabalho onde eu trabalho, eles criaram as baias, né? Está lá só, está todo que é lugar, né? As divisórias, né? Chamam de baia horrível, né? Enfim, né? E está todo mundo ali, né? Aparentemente num ambiente que é coletivo, né? Porque derrubaram as paredes, né? Mas está todo mundo muito isolado ali, né? Na verdade, a ideia de derrubar as paredes tem a ver com controle, com formas de fazer com que o fluxo do trabalho vá mais rápido e com aumentar a produtividade. Não tem nada a ver com interatividade, né? Está todo mundo muito só ali.
E ele vai acentuar a ideia de que essa solidão, ela também está muito ligada ao fim dos gestos de solidariedade, ao sofrimento e à injustiça que o outro está sofrendo, né? Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, assédio corre solto e, de alguma forma, eu tento não me envolver nisso, porque, afinal de contas, não dá, porque eu vou perder meu emprego, e o outro fica ali à mercê do assédio, como se o assédio no ambiente de trabalho tivesse voltado a um só. Na verdade, no ambiente de trabalho onde tem assédio, todos são assediados, né? Não é só um, né? E a incidência cada vez maior de suicídios, que a gente tem observado o tempo todo, né? Cabe até perguntar até que ponto esses suicídios são ligados ao trabalho ou não, porque, na verdade, numa sociedade em que a centralidade do trabalho em todos os níveis, econômico, político, social, subjetivo, cultural, enfim, né? O que não é ligado ao trabalho? Estou aqui exagerando para que a gente pense, porque a gente precisa parar, pôr um breque no nosso hábito de não perguntar para as pessoas o que é o trabalho delas enfim, a relação da doença delas com o trabalho. Eu diria que a maior parte das pessoas adoecem por causa do trabalho, é o que a gente faz a maior parte do tempo, né? Outra coisa é se a gente consegue provar o nexo disso, que é toda uma dificuldade para provar o nexo entre trabalho e adoecimento. Mas a maior parte das pessoas, da vida das pessoas, está subordinada ao trabalho, desde que elas entram no período em que vão trabalhar. Por outro lado, a questão da intensidade da produtividade do trabalho vai criar um outro fenômeno que é subjetivo também, que tem a ver com adoecimento, que é a destituição amplificada da autonomia. Vou contar uma coisa bem rápida, já para ir caminhando para o fim, para vocês, que é o seguinte: eu trabalhei em fábrica, né? Fui metalúrgica por um tempo, e química, né? Trabalhei em área operacional, em linha de montagem, né? E na época que eu trabalhava numa das fábricas, na época que eu fui química, no final da década de 80, eu trabalhava numa seção de empacotar esponjas, essas esponjas de lavar louça, né? Era uma fábrica de colchões, né? E às vezes tinha produção, às vezes não, né? Quando a produção caía, e tinha períodos em que tinha menos produção, a gente acordava muito cedo, fazia turno de 6 da manhã às 2 da tarde, as pessoas revezavam para dormir um pouco, né, durante o dia. Então a gente se escondia nos caixotes lá e revezava para dormir, repousar, descansar, né? Alguém diria, né? Alguém da gestão diria que absurdo, né? Estão usando o trabalho para descansar, né? Absurdo coisa nenhuma, né? O corpo humano precisa de descanso, de repouso, né? E a carga de trabalho numa linha de produção é bastante pesada, né? E, enfim, então a gente repousava nesse período. Isso não existe mais. Praticamente não existe. Isso é impossível. Para concretizar um pouco a coisa das jornadas flexíveis, certo? Se você não tem pedido e a produção está menor, as pessoas ficam em casa e elas passam a dever dias e horas para a empresa para quando tiver maior produção. Então, o ritmo a intensidade, a produtividade do trabalho é muito alta. E se a gente pensar no grau de tecnologização que tem cada vez mais inserido nas linhas de montagem, nos processos de venda de produtos, em tudo, né? Isso significa que, longe do trabalho ter se convertido num processo de maior criatividade, muito longe disso, o trabalho hoje em dia é extremamente repetitivo. Extremamente repetitivo. Sem conteúdo. Então, eu gosto muito da frase do Yves Clos, que é um psicólogo do trabalho, em que ele diz o seguinte, né? A calibração do gesto é uma amputação do movimento, porque ele, na verdade, está indicando que ali essa repetitividade, esse gesto que se repete o tempo todo, sem a possibilidade de que esse trabalhador possa refletir no que ele está fazendo, na verdade, destitui o sentido do trabalho, porque não há tempo para pensar, né? Não há tempo para dar de si, no sentido da engenhosidade do trabalho, nas coisas do dia a dia, que é o que dá o prazer no trabalho. Ou seja, você buscar formas diferentes de fazer algo, te dando o prazer de criar, né? Essa possibilidade de criatividade, que ainda restava algumas margens para ela sob o Fordismo, não porque os gestores do Fordismo quisessem,
mas porque as relações de trabalho ali permitiam alguns poros na jornada de trabalho que permitiam que o trabalhador fizesse do seu jeito algumas coisas, agora é praticamente impossível, principalmente nas empresas mais tecnologizadas, onde cada movimento, cada gesto, cada passo, cada minuto dentro do banheiro, né, é controlado, né? Então, o que se tem agora é a tal da criatividade controlada. Uma criatividade que só pode emergir no processo de trabalho se absorvida pelo capital, né? Se colocada no interior do processo de produção a serviço da lucratividade, do aumento da intensidade e da produtividade do trabalho. Bem, e essa sociedade, evidentemente, é uma sociedade adoecedora. Eu não vou pular essas coisas aqui, porque senão não vai dar tempo, né? Mas eu acho que esse quadro é interessante para finalizar mesmo, porque eu acho que já acabou o tempo, né? Para finalizar, para vocês verem que não é algo só da esfera produtiva, né? Essa perda do sentido do trabalho está presente em todos os setores. Agora, em 2016, no ano passado, saiu essa reportagem no jornal, no estado de São Paulo, dando conta das licenças médicas entre os professores das redes estadual, né? 27,8% dos afastamentos com transtornos mentais e comportamentais, 18,2% com doenças no sistema osteomuscular, e assim vai. Depois, 6,7% doenças infecciosas e parasitárias, e assim vai. Mas vejam a quantidade de professores afastados e o perfil do adoecimento. O trabalho, mais do que nunca, tem adoecido. É isso.